Amém? Nós estávamos ali agora, ali na entrada, encontrei um rapaz que veio buscar uma cesta básica. Eu acredito que muitos aqui têm doado, muitos aqui têm semeado, investido nisso. Nós temos um trabalho que é o Amor em Ação, e nós fazemos isso todos os sábados. E eu quero convidar você a fazer parte desse exército, não só com balde, não só com vassoura, mas também participando, levando a palavra de Deus nos lugares de vulnerabilidade social aqui nessa cidade. Também sendo boca de Deus nos shoppings, nas ruas, nas escolas, nas universidades. Deus te chamou para mais. Obrigado pelo seu amém, seus 2 aleluias. Se eu dependesse da sua empolgação para pregar o evangelho, irmãos, eu não pregava o evangelho. Mas graças a Deus que a minha empolgação e a minha pilha vem dele. Aleluia. Eu estava lá, irmãos, hoje de manhã, preguei hoje lá no Paraguai e vim ministrar aqui a palavra. E não estou cansado, porque eu estou cheio de alegria de fazer o que Deus me chamou para fazer. Amém? Amém? E eu quero incentivar você, de alguma forma, que você saia desse lugar pilhado, em nome de Jesus, para pregar a palavra de Deus. Amém? Sabe, ali em Atos capítulo 2, fala que de repente veio o som de um vento impetuoso e todo aquele lugar foi cheio. O Espírito Santo veio sobre eles, línguas repartidas como de fogo. E isso era a concretização de uma promessa que estava ali em Atos capítulo 1, verso 8. Jesus passou 40 dias e 40 noites ressurreto. Fez um peixinho na brasa. Imagina o peixinho na brasa de Jesus, irmãos. Você nem imaginou, né? Mas não tem problema. Rapaz, se o vinho nas bodas de Caná da Galileia era o melhor, imagina o peixe na brasa. Jesus faz um peixinho na brasa. Jesus convive com os discípulos, fala dos mistérios do reino, dá uma promessa para eles: fiquem em Jerusalém. Eu não sei quanto tempo vai durar sua Jerusalém, mas eu quero dizer uma coisa: existe um tempo de espera. Existe um tempo onde você precisa buscar o Senhor com todo o seu coração. E ali ele fala: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para vocês serem minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus não te chamou para ser uma pedra. Deus te chamou para ser uma pedra viva. Amém? Amém? Ele não te chamou para ser um ser unicelular, para ser um cristão sem propósito, sem vida. Ele te chamou para florescer, Ele te chamou para frutificar. Deus, quando posicionou o homem no jardim, deu uma missão para ele, aliás, 5 verbos. Falou para ele: você precisa frutificar, você precisa multiplicar, você precisa encher, você precisa sujeitar e você precisa dominar. Olha, Deus chamou você para grandes coisas. Amém. Você é um filho do Deus vivo, do Criador de todo o universo. E Deus te chamou para construir grandes coisas, para edificar um reino inabalável, para que você seja testemunha de Jesus, por onde você for, aonde você estiver. Você precisa levar esperança para o mundo sem esperança. Deus chamou você para ser um arauto, um proclamador dessa palavra, alguém que anuncia as boas novas. E eu venho da parte do Senhor, como um arauto de Deus, como um profeta enviado da parte do Senhor, para dar uma palavra para você. E eu espero que o teu coração esteja aberto, para ouvir o que Deus está falando para a igreja aqui em Foz do Iguaçu. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, quero pedir em nome de Jesus, para que as nossas mentes se abram para o Evangelho. Espírito Santo, destrói toda fortaleza, sofisma e altivez que impedem as pessoas de receber a palavra de Deus. Nós sujeitamos agora toda a mente e levamos cativa ao senhorio de Cristo.
E declaramos agora que a semente que vai ser plantada vai florescer e frutificar a 100 por 1. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quero que você abra comigo em Mateus capítulo 18. No versículo 1 nós vamos começar essa jornada. Tem alguém que está com fome e sede da palavra de Deus aqui? Glória a Deus. Eu tenho uma imagem aí que eu pedi para colocar hoje pela manhã. Talvez ela tenha aí, já fica ligado, são duas imagens que eu vou usar já já. Então no versículo 1 fala, Mateus 18, todos encontraram? Ok. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. Olha, a pergunta era sobre grandeza no reino. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, quando vai falar de grandeza, chama uma criança. Olha, se eu fosse falar de grandeza e eu tivesse naquele contexto onde os filisteus estavam cercando Israel, desafiando os homens ali de Israel, ali tinha o Golias. Se eu fosse falar aos olhos humanos entre Davi e Golias, quem eu iria chamar para falar de grandeza? O povo de Israel, quando foi buscar um rei, eles buscaram um rei de grande estatura, e o maior em estatura que havia era Saul. Ele se sobressaía sobre os seus irmãos, é o que diz o texto. Então nós olhamos como os homens veem, mas Deus não julga como os homens veem. Deus vê grandeza em Jeremias. Deus vê grandeza em Jeremias quando ele fala: eu não passo de uma criança. Deus vê grandeza em Moisés quando ele fala: eu não sei falar, eu sou pesado no falar. Como é que o Senhor vai me mandar para libertar o povo? Eu nem falar direito eu sei. Sabe, nós temos a cultura de dar muitas desculpas para Deus. Deus nos chama e nós apresentamos as nossas desculpas para não servir a Deus. Você pode continuar com as suas desculpas, Deus vai levantar outro no teu lugar. O ponto é, o reino de Deus está avançando e você está ficando para trás? Você está sendo uma peça fundamental nesse avanço do reino? Ou você é uma pessoa irrelevante na sua igreja? Você é uma pessoa irrelevante na cidade? Você é uma pessoa irrelevante no seu país? Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Amém. Ora, se o sal perder a propriedade de salgar, para que serve senão para ser pisado? Foi o que Jesus disse. Naquela época, assim como acontece em países frios, e Israel é um país que enfrenta inverno de neve, e naquelas ruas escorregadias de Jerusalém, daquela pedra que parece um sabão. Já viu essa pedra aí que quando você vai na piscina do seu amigo, você escorrega? Ali é como aquelas pedras de Jerusalém que com aquela neve se torna um sabonete. E os judeus, para que pudessem derreter aquela neve, jogavam um sal que havia perdido o seu sabor, mas pelo menos tinha utilidade para poder derreter a neve. Por isso Jesus falou: perdeu a capacidade de salgar, mas serve ainda para ser pisado. Uma igreja que deixa de ser relevante, ela é pisoteada pela sociedade. Uma igreja que deixa de ser relevante é uma igreja que é tripudiada por aqueles que são os seus contemporâneos. Deus não nos chamou para sermos pisoteados. Deus nos chamou para iluminar o caminho daqueles que estão na escuridão. Deus nos chamou para ser luz, para ser um ponto de referência em um mundo de escuridão. Deus nos chamou para que a gente possa salgar, que a gente possa mudar o ambiente e a atmosfera da onde a gente está. Se você é o tipo de cristão que quando você chega na sua sala de aula nada muda, a minha pergunta é: que tipo de cristão você é? Se você chega na sala da tua universidade e você não faz a menor diferença,
Sabe, se as pessoas xingam e você xinga igual, se as pessoas fazem bullying, você faz bullying igual, que tipo de cristão você é? O tipo de cristão camaleão? O tipo de cristão que tenta se acomodar ao ambiente, que está para poder ser aceito? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Bom, voltando ao texto, Jesus, quando fala de grandeza, ele apresenta um ser frágil, aparentemente frágil, mas cheio de grandeza interior. E aqui Jesus, ele fala, olha, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Existe uma grande diferença entre ser criança e ser como criança. Sabe, quando você fala sobre ser criança, você vai encontrar um assunto que está em pauta hoje em dia, da adultização de crianças e da infantilização de adultos. Tem uma imagem aqui que eu preparei para ilustrar, na verdade, isso. Quem lembra aí do Poderoso Chefinho? Correto? Hoje em dia, você tem alguns pais que estão colocando crianças de 3, 4 anos para aprender lições de negócios, mandarim, uma série de coisas, uma série de cargas que eles estão colocando sobre crianças, e o Poderoso Chefinho é tipo uma criança assumindo várias responsabilidades. Eu costumo dizer que a diferença entre um homem e um menino são os boletos. Não é verdade? A criança não tem que se preocupar com responsabilidades do tipo, você não vai ver o meu filho, Gabriel, preocupado, puxa, eu preciso trabalhar para pagar o aluguel, né? Você não vai ver as crianças estressadas. Você encontra a criança, o que aconteceu, meu filho? Não, estou estressado, como é que eu vou comprar comida amanhã? Já viu alguma criança assim? A criança não fica assim, por quê? Porque a criança tem alguém que olha por ela, alguém que zela por ela, ela pode confiar no pai e na mãe. Aliás, existem algumas características na criança que eu acredito que é o que Jesus está pontuando. Então hoje em dia você vê homens que estão vivendo uma adolescência tardia, homens que espiritualmente, se você for olhar, é mais ou menos como esse cara aí, com ursinho, com fraldinha, só falta uma chupetinha nessa barba. Homens que não querem crescer, homens que são eternos Peter Pans, homens que não estão querendo assumir o seu papel. Por outro lado, você vai ver crianças que estão sendo expostas a determinados tipos de comportamentos, músicas, erotização e uma série de coisas que não pertencem à infância. Lugar de criança não é no sinal pedindo dinheiro. Lugar de criança é na escola, ok? Lugar de criança é se divertindo. Criança não tem que estar trabalhando, criança tem que estar se divertindo, porque é da fase dela, faz parte do desenvolvimento da criança. Ela precisa disso. Inclusive, é parte da nossa Constituição, é parte dos direitos civis, dos direitos humanos de uma criança. Ok? Então volta na outra imagem. Nós temos uma segunda imagem. Então, esse deixar de ser criança para ser como criança. Existe uma diferença entre você ser criança e você ser como criança. Eu lembro de quando eu era criança, a minha mãe, ela queria ser animadora de todas as minhas festas. Ô mãe, se você estiver vendo essa mensagem, fica brava comigo não. Mas a minha mãe, irmãos, ela tinha uma bota branca que ela vinha acima do joelho na época da Xuxa. Lembra da Garota do Fantástico? Lembra daquele negócio? Né? Tá. Essa bota era traumática na minha vida. Eu tenho um trauma dessa bota. Eu tenho um trauma de algumas coisas, mas essa bota me traumatizava. Quando a minha mãe via, achando que era a Xuxa. Só que a minha mãe foi mais queimada pelo sol, ela foi um pouco mais castigada. Ela não se parecia muito com a Xuxa. Então, e ela vinha pulando nas minhas festas, para animar as minhas festas. Eu queria me esconder.
E Jesus, eu falo assim, meu Deus, eu nem conheço. Eu não sei se a sua mãe já fez você pagar mico, né? Ou gorila, ou orangotango, eu não sei que tipo de animal a sua mãe fazia você pagar, mas você passou por alguns talvez constrangimentos, e o ponto é o seguinte, que Deus não chamou a gente para ser adultos infantilizados. Deus não chamou a gente para botar uma Maria Chiquinha no cabelo. Nada contra, né? Nada contra. Mas não é que Jesus está falando, olha, você precisa ser como criança, e a partir de amanhã você vai começar a vir com Maria Chiquinha, você vai vir chupando pirulito, né? Ou vai vir engateando ou de fralda na igreja. Porque não é ser criança, mas é aprender na vida da criança que elementos Jesus está highlighting, ele está colocando, frisando, destacando, para que você possa observar e seguir o exemplo. Jesus colocou uma criança em evidência para mostrar o que é a grandeza no céu, segundo os olhos de Jesus. Lembra de que quando Samuel, ele está procurando um rei a mando de Deus, e ele busca em todos os irmãos ali, que eram filhos de Jessé, e não encontra o rei de Israel, mas em Davi encontra o rei de Israel, e ali o Senhor fala, olha Samuel, eu não vejo como os homens veem, Deus olha o coração. Deus está buscando um coração fiel. Amém. Amém? Então existem algumas características que eu quero pontuar, e aqui voltamos ao texto ali em Mateus 18, e eu vou pontuar algumas características que eu vejo na vida da criança, porque Jesus, ele coloca uma criança e ele fala, em verdade vos digo, que se vocês não se converterem e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, vou falar de novo, como crianças, não é crianças, mas como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. A palavra humilde vem da raiz humus, de terra. O humilde é aquele que reconhece que ele veio do pó e ele voltará ao pó. Ele não é nada mais nem nada menos do que pó da terra. Não importa o seu pedigree, não importa o seu nível universitário, não importa o quanto de dinheiro você tem na conta, não importa quantos países você conheceu. Eu quero dizer uma coisa para você, todos nós, certo dia, se Jesus não voltar, todos nós enfrentaremos a morte. Todos nós teremos um encontro com a terra. E você precisa entender, aprender a contar os seus dias para alcançar sabedoria. Humildade é você saber o que você pode, saber o que você não pode. Humildade é saber que você não consegue fazer tudo sozinho. Humildade é saber que Deus colocou no meio de uma família de pessoas imperfeitas, mas que você precisa delas, porque todos nós somos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Deus deseja que você aprenda a trabalhar em equipe. Deus deseja que você aprenda a trabalhar como família. E aqui Jesus, ele pontua, e ele fala em qualquer, verso 5, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando que quando você recebe um pequenino, quando você recebe um discípulo de Jesus, você está recebendo o próprio Jesus. Quando você oferece um copo de água para um discípulo de Jesus, você está oferecendo um copo de água para o próprio Jesus. Quando você atende um necessitado, você está atendendo o próprio Jesus. Quando você visita alguém que está em aflição na prisão, você está atendendo o próprio Jesus. Isso Jesus fala em Mateus 25, eu tive fome e você não me deu nada de comer, eu tive sede, você não me deu nada de beber, eu estive preso e vocês não foram me visitar, eu estive enfermo e vocês não foram me visitar. Olha, os discípulos ficaram se perguntando, mas quando, mestre? Em que momento? Como eu perdi essa oportunidade? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos. Entenda uma coisa,
Amar a Deus está diretamente atrelado a amar o próximo. Por isso, os 2 mandamentos foram colocados em conjunto: amar a Deus e amar o próximo. Não tem como você ter paixão por Deus sem ter compaixão pelo teu próximo. Eu desconheço um avivamento que faz com que pessoas amem a Deus de todo o seu coração, mas ignoram o seu próximo. Todo o avivamento genuíno que traz uma reconciliação com o Criador, com o Eterno, com a Palavra, faz com que aconteça um movimento de compaixão, um movimento de transformação social. Não existe um avivamento na história que não provocou o impacto social no seu tempo, na sua geração. Por isso, todo o amor, toda a paixão por Deus precisa se converter em compaixão pelo próximo. O que Deus quer levantar nessa igreja é compaixão, é empatia, é você não estar inerte à dor alheia, é não ignorar o sofrimento do pobre e do necessitado, é não ignorar a dor do órfão e da viúva, é não ignorar aquele que é estrangeiro e está longe de sua família, porque o sonho eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos, de Moçambique, de Angola, de Colômbia, de Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Amém? De todas as nações, irmãos, de toda tribo, língua, raça, povo e nação, Deus comprou para si e fez para si um reino de sacerdotes. Ele pagou um alto preço de sangue para que nós pudéssemos ser uma família nessa região, e para que você não fosse uma pessoa ensimesmada, encerrada nos seus objetivos pessoais, nos seus sonhos pessoais, mas entendendo que existe um plano eterno de Deus, entendendo que, assim como William Shakespeare falava, que existe mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Sabe, nós estamos muito, como a gente dizia antigamente, viajando na maionese. Nós estamos viajando, cada um na sua jornada, no seu sonho, nos seus objetivos pessoais, mas eu quero dizer, um dia nós vamos estar diante dele, e ele vai perguntar e vai falar: olha, eu te dei tempo, eu te dei talento, eu te dei tesouro, eu te fiz mordomo desses recursos, e o que você fez com isso? E talvez você vai apresentar a Deus um monte de apartamentos de Airbnb, você vai apresentar a Deus um monte de prédios que você construiu, você vai apresentar a Deus um monte de negócios, empresas que você abriu, e ele vai perguntar: mas seria isso que eu chamei você para fazer? E talvez a sua desculpa comigo vai funcionar, mas com aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Quando você chegar diante dele, ensaia bem a sua desculpa, porque eu não sei se vai funcionar. Por isso é melhor, antes de você dar uma desculpa diante do teu Criador, ele já conhece o teu coração e já sabe toda a tua malandragem. Ele já sabe todos os seus caminhos, Jacozinho. Ele já conhece todos os seus argumentos. Então com ele não tem argumento, a única coisa que você precisa fazer é se render para ele. Sabe, e no final dessa jornada, dessa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te tocar, e que Deus vai te levar a deixar de ser criança para se tornar como criança. E aqui vamos pontuar algumas características que uma criança tem. Exemplo, vou te dar um exemplo. Meu filho Gabriel, assim, eu não sei se alguém aqui tem filho pequeno, tem? Alguém aqui? Tá, você com seu filho pequeno, tenho certeza que você já deve ter passado isso. Mas o meu filho Gabriel, quando ele entra numa loja de brinquedo, ele acha que eu sou multibilionário. É impressionante que eu chego na loja, ele começa a pegar todos os brinquedos e tirar do lugar e começa a trazer para o caixa. Ele vai correndo assim, ele pega, ele fala: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Mas não é um dia. Se eu for, sei lá, 4 vezes no shopping, naquela semana, nas 4 vezes ele vai fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Ele acredita que eu sou um super-herói para ele.
Se você chegar e falar para uma criança que ela pode voar, não faça isso. Ela vai acreditar. Eu lembro que eu morava no 4º andar de um prédio na Tijuca, no Rio de Janeiro, e tinha uma árvore bem grande, e eu ficava calculando, quando eu era criança, eu ficava assim, se eu pulasse aqui, voasse, abrir, será que eu voaria? E eu ficava pensando, será que eu ia cair em cima daquela árvore, ia ser igual um colchão, eu ia quicar e cair depois do chão? Porque a gente que vê muito desenho, fica com a mente meio, né, que tudo a gente pode. Ainda mais que a gente viu o Ursinho Gummy, lembra do Ursinho Gummy? Que ele saltava assim, tomava uma porção de superpoder, e ele, né? E eu achava, e na minha mente eu achava que eu podia fazer todas essas coisas. Se você chegar para uma criança e falar para ela, olha, Papai Noel existe, ela vai lutar com unhas e dentes para defender que Papai Noel existe. E ai de você que queira provar para ela que Papai Noel não existe, porque a criança tudo crê, ok? Você pode falar comigo? A criança tudo crê. A criança tem uma fé inabalável. A criança tem uma fé resiliente. A criança acredita que o pai dela pode prover tudo, e ela não precisa se preocupar. Eu lembro que a minha esposa uma vez contou a história de que o pai deu o cartão de crédito para ela, e ela pagou o lanche de todas as amigas. Imagina. Porque, ó, tá tudo liberado, pode todo mundo comer o que quiser. Imagina, que não imagina não, que não seja o seu cartão de crédito. Bom, mas você vê, a criança acredita que o pai pode tudo. E essa é a característica de uma criança. Então, número 1, fala comigo aí, uma fé inabalável. Número 2, a criança é pura. Pureza. Certa vez eu estava, meu filho, sexta-feira agora fez 15 anos de idade, e eu estava lembrando de alguns momentos. Eu fiquei imaginando, imagina, quando casar, eu acho que a gente vai ficar emocionado, porque nesse dia eu encontrei uma camiseta polo dele bebê, com a bandeira, o time da Inglaterra, que a gente comprou quando ele era bebezinho. Encontrei e comecei a chorar. Porque, pensa comigo, as crianças, elas se desenvolvem tão rápido, parece que foi ontem. E aí eu lembro que eu estava com ele na minha mão, ele cabia na minha mão. Também a minha mão é grande, né? Mas eu tenho uma foto que eu segurava com uma mão o Samuel. E eu lembro que eu olhei nos olhinhos dele e o Senhor começou a falar comigo. Quando toda a pureza do mundo acabar e o mundo for uma eterna sujeira de pecado, de lascívia, de prostituição, das coisas mais abomináveis como Sodoma e Gomorra, o dia que o mundo for isso, se você quiser encontrar pureza, busca os olhos de uma criança e você vai encontrar pureza novamente. Cara, a criança é o ser mais puro que a gente conhece. Aqueles olhinhos, quando você olha nos olhinhos de uma criança, ela só tem pureza. Algumas crianças aqui, quando eram bem crianças, perderam a sua pureza de uma forma injusta. Sabe, Satanás de alguma forma utilizou uma pessoa para roubar a sua pureza, para te apresentar coisas sujas, te apresentar coisas fora da hora, que não eram para o seu tempo, para a sua estação. Isso aconteceu comigo, imagino que tenha acontecido com outras pessoas aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é um dia onde Deus está devolvendo pureza para aqueles que perderam a sua pureza. Uma outra característica das crianças está bem aqui no texto, e aí eu vou usar o texto para que a gente possa enxergar essa característica, que para mim não é à toa. Jesus não dá ponto sem nó. Muitas pessoas pensam que quando Jesus está falando, de repente ele fala de um assunto, ele fala de outro, parece que as coisas estão desconectadas, mas não. Todo o texto está costurado, está interligado, e você vai entender o porquê, ok? Vocês estão me seguindo aqui? Glória a Deus. E então, Jesus, ele apresenta uma criança, quando pergunto para ele quem é maior no reino dos céus, ele mostra uma criança. Depois, Jesus ali no verso 15,
ele conta uma história ali, ensinando sobre o perdão, e ele fala no verso 15, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhastes o seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Presta atenção, a palavra gentio significa aquele que é sem genética. Sabe o que ele está falando? Primeiro, número 1, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, ou aconteceu alguma coisa entre você e o seu irmão, se ele pecar contra você, ou se você pecou contra ele, você precisa ir se reconciliar. Amém? Antes de ministério de louvor, antes de ministério da palavra, antes de qualquer ministério que você possa falar, eu tenho um chamado ministerial para isso, antes de qualquer ministério, 2 de Coríntios capítulo 5 fala que nós somos ministros da reconciliação. Ok? Então, antes de qualquer coisa, você precisa ser um reconciliador. Você precisa ser alguém reconciliado com Deus, para reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar uns com os outros. Amém? Então, o nosso chamado é reconciliação. Amém? Então, aqui o texto fala, se o seu irmão pecar contra você, vai até o seu irmão em privado, se ele te ouvir, você ganhou o coração do teu irmão. Amém? Se não te ouvir, o que a Bíblia ensina? Jesus está falando, chama 1 ou 2 irmãos, vai até ele e tenta ganhar o coração dele. Fala, olha cara, vamos se reconciliar aqui, correto? Se esse cara não te ouvir, a Bíblia fala, leva essa pessoa para a igreja e apresenta ele como gentio ou publicano. Agora, publicano, eu não sei se você sabe, mas era um traidor. Então, chamar alguém de publicano é igual falar, ô seu Judas. Porque quem era o publicano? Era o cara que era do sangue dos judeus, mas que vendia o seu próprio povo, cobrando impostos para dar o dinheiro para o inimigo. Então, quem era um publicano? Um traidor. Fala comigo, um traidor. Gentio significa alguém que não tem a genética. Gentio é alguém que não faz parte da família. Ou seja, uma pessoa que não sabe perdoar, não sabe se reconciliar, não pertence à família de Deus. É um traidor. É uma pessoa que não pertence ao corpo de Cristo. Porque Jesus morreu na cruz para que eu e você estivéssemos reconciliados com Deus e uns com os outros. Amém? Amém? Então, Jesus, o que ele está fazendo? Jesus, ele está apresentando uma criança, falando sobre perdão. Vocês estão seguindo aqui? E aí depois, ele fala, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Se estiverem 2 reunidos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Sabe o que Jesus está falando? A igreja tem autoridade para perdoar pecados. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando o poder e a autoridade que a igreja tem. Se uma pessoa não estiver arrependida, de considerar essa pessoa gentil, uma pessoa gentil, uma pessoa que não tem a genética, uma pessoa que traiu e negou a sua fé, por não perdoar. Olha como a falta de perdão é séria para Jesus. Ela é tão séria que Jesus segue no mesmo capítulo, agora falando no versículo 23, eu quero que você me acompanhe, verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas, ajustar as contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi apresentado que um lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar,
Vou falar de novo. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo que tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. O que é conservo? Alguém sabe aqui o que é conservo? Conservo é alguém que serve ao seu lado. Ou seja, o Senhor lhe perdoa esse servo de uma dívida de 10.000 talentos de ouro, uma dívida milionária, uma dívida que era impossível de se pagar. Ele teve que vender toda a sua família e tudo que tinha para poder pagar a dívida. E o Senhor, o dono, teve íntima compaixão dele e lhe perdoou. Mas quando ele encontra o conservo, aquele companheiro de trabalho, que lhe devia 100 dinheiros, que seria apenas 100 dias de trabalho, não sei, é uma dívida considerável, mas não é algo impossível. Você pode, com o tempo solucionar a dívida. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, a mesma atitude que ele teve diante do Senhor, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então ele, porém, não quis, antes foi e encerrou ele na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, os seus amigos, aqueles que trabalhavam também com eles, o que acontecia, contristaram-se, se entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei de toda aquela dívida, 10.000 talentos de ouro. Porque você me suplicou, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração você não perdoar a cada um ao seu irmão as suas ofensas. Vou falar de novo. Assim fará o Pai Celestial, se você de coração, eu vou frisar novamente a palavra assim, de coração, você não perdoar. Porque tem muita gente que fala assim: eu perdoei, mas Zé Finito, não quero ver mais, nem pintado de ouro na minha frente, mas está perdoado. E isso não é perdão para Deus. Eu vou te explicar o que é perdão para Deus. Perdão para Deus é o que Ele fez para você. Imagina se Deus te perdoasse e falasse assim: agora eu não quero ver a tua cara mais, vai para longe de mim, você está perdoado, mas te vira, não quero saber mais de você. É esse o perdão que Jesus deu para você dos teus pecados? Então por que você tem a cara de pau de orar o Pai Nosso? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa. Não, peraí. Está meio confuso. Vamos fazer o exercício de novo. Fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Talvez você veio de origem católica e você aprendeu: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Correto? Não importa qual seja a versão que você está orando, o importante é que nas duas versões existe a palavra assim como. Você pode repetir comigo: assim como? Assim como. Esse assim como mata, gente. Porque da mesma forma que eu fui perdoado, Deus exige de nós que a gente perdoe o nosso próximo. E quando a gente não faz,
Olha o que Jesus fala que acontece espiritualmente. Vocês estão comigo aqui? Ok? Não se distrai em nome de Jesus. Amém? Porque isso não deixa Satanás roubar a semente dessa palavra tão poderosa. Porque isso pode mudar a tua vida. Se você entender o princípio que eu estou ensinando para você hoje, a tua vida pode avançar. Você pode... porque quando a pessoa não perdoa, ela fica travada. A pessoa que acha que não perdoa e está castigando a outra pessoa, ela está enganada. Na verdade, quem não perdoa sofre mais. Entende? Porque tem gente que não perdoa para... Então, Jesus ele deixa esse ensino. Indignado, o Senhor entregou aos atormentadores. Existem pessoas que eu vi enlouquecerem por não perdoar. Eu vi pessoas tendo que tomar remédio tarja preta por não perdoar. E uma coisa tão simples, eu vi pessoas sendo curadas na minha frente quando elas começaram a liberar perdão. Demônios saindo do corpo dessas pessoas porque elas tomaram a decisão de libertar a alma delas através de um pedido de perdão. Como o perdão é sério para um cristão. Como o perdão é sério no mundo espiritual. Como existem pessoas presas, atormentadas em sua mente, presas no passado, nos traumas do passado, porque jamais perdoaram aqueles que abusaram deles, aqueles que foram violentos com eles, aqueles que roubaram a ele, aqueles que foram injustos com ele. Não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho da injustiça, o quanto antes você perdoar, mais rápido você vai ser livre, vai andar na sua vida. Não retém o perdão. Você acha que você está castigando essa pessoa que te feriu? Pelo contrário, é você que está sofrendo, é você que está numa prisão. Se liberta agora. Jesus está estendendo a mão para você, e Ele está falando da mesma forma que eu te perdoei dos teus pecados. Tenha esse coração perdoador e perdoe, ainda que essa pessoa não mereça o teu perdão. Você também não merecia o perdão de Jesus? Amém. E Ele te perdoou. Por que você está retendo esse perdão? Por que você está ainda sendo castigado na sua mente? Sabe, eu vejo pessoas... Vem aqui, ó, vamos falar aqui, ó. Eu vejo pessoas amargas, pessoas que parecem um fel, de tão azedas. Sabe por quê? Porque não perdoa. A vida toda é um vitimismo. A vida toda é culpando o outro. A vida toda é dando desculpa para não perdoar. Fizeram isso comigo quando eu era criança. Falaram comigo isso. O meu pastor fez isso. A liderança da igreja fez isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última bolacha do pacote de biscoito. Se erraram com você, você também já errou. E Jesus te perdoou, cara. E o que você está fazendo? Retendo esse perdão, vivendo uma vida amarga, vivendo uma vida cheia de angústia, de castigos emocionais, de algozes, atormentadores, demônios. Existem pessoas que sofrem de insônia porque não perdoam. Ou pior, porque pecaram contra a sua esposa e nunca foram pedir perdão, e ficam tentando jogar sujeira para debaixo do tapete, achando que tempo cura tudo. Tempo não cura tudo. O que cura é o sangue de Jesus, irmãos. E sabe como é que o sangue de Jesus é aplicado? Eu vou falar para você, está em Tiago capítulo 5. Se confessamos os nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. 1 João capítulo 1 verso 7. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Amém? Como é que a gente é curado? Confessar os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Não é isso que fala? E ali fala, se andamos na luz como Ele na luz está, 1 João capítulo 1 verso 7, se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz. Agora tem gente que vive em trevas, irmãos.
Experimenta deixar a luz entrar no teu casamento. Experimenta a luz entrar nos teus relacionamentos. Experimenta deixar a luz entrar na tua empresa, entrar na tua família, entrar na tua casa. Eu te prometo que o sangue de Jesus vai trazer cura ali naquele lugar. Vai trazer cura no teu coração. Essa é uma noite de cura, essa é uma noite de liberdade. E aí você pensa que Jesus está falando sobre outro assunto, aí ele começa a falar sobre divórcio. Olha só, capítulo 18 ele fala sobre criança, ele fala sobre o irmão que peca contra o outro, ele fala sobre a história da pessoa que não perdoa, é levada para ser atormentada pelos atormentadores. Depois ele fala sobre o divórcio. E aí fala ali no capítulo 19, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou ali, e as curou ali. Então, chegando ao pé dele, os fariseus, tentando é provando, testando ele, tá? Dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta capciosa. Ele está falando por qualquer motivo, tá? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Você vem com a desculpa, Deus vem com o princípio. A desculpa é, mas Moisés não permite a carta de repúdio? E Jesus fala, olha, no princípio não é assim. No princípio Deus criou homem e mulher, falou, olha, vocês vão se entrelaçar, vocês vão frutificar, vão ter filhos. E o que Deus uniu, jamais separe o homem. Ok? Então, quer ver uma coisa? Vem cá, Vini. Vem aqui, Garcia e Vive. Está aqui Adão, né? Olha Adão aí. Olha Eva. E aí Deus une Adão e Eva. E aí eles se tornam uma só carne, porque Deus tinha mandado eles frutificar. E vem o fruto, o Adãozinho, né? Agora, olha aqui, tá vendo? Ele é a mistura, é só você olhar. É a mistura da Vive com Garcia, é ou não é verdade? Quando fala e tornaram-se uma só carne, quando eles conceberam, agora os dois viraram um. Consegue enxergar? Consegue enxergar o que a Bíblia fala? Os dois agora se misturaram, viraram. Agora separa. Imagina, vem um divórcio. Fala, separa agora. Como é que separa? Só enfiando, não dá nem para enfiar uma faca, não é? Tá tudo misturado. Tem o olho de um, tem a boca do outro, tem o queixo. Como é que vai fazer? Não tem como separar. Fala a verdade. Os filhos são a expressão na carne de que um casamento se tornou uma aliança inquebrável. Meu Deus, o que eu acabei de falar, cara? É isso mesmo, falei isso. Você entende o peso disso? Por isso, Jesus está dando uma aula como mestre, falando assim, no princípio não era assim. Sempre que você vier com a sua desculpa, tentando encontrar uma forma para fazer o que você quer, sabe o que a gente quer? A gente quer encontrar na Bíblia uma desculpa para fazer o que a gente quer fazer. E é por isso que tem tanta igreja no mundo. São 40 mil denominações para tentar provar um só Cristo. Não existe 40 mil Cristos, existe só um. Mas a gente se divide. A igreja da serpente de Moisés que engoliu a serpente de Faraó, né? Church, né? Aí a gente vai colocando um monte de nome esquisito, irmãos, tem uns nomes estranhos, mas esquece os nomes, deixa eu falar, senão vou me perder na pregação aqui.
Então tem um monte de nome para justificar, na verdade, o orgulho do nosso coração de que a gente não quer ser só uma igreja. Eu estava numa mesa, irmãos, cheio de líderes, pessoas que vieram de outras cidades. Estava ali, aí um outro saiu de uma igreja, aí agora está com um chamado para começar mais uma igreja na cidade. Irmãos, deixa eu te falar, Foz do Iguaçu não precisa de mais uma igreja, não. Foz do Iguaçu precisa de que a gente se una. E que não tenha orgulho na mesa e que você com teu dom e talento sirva na igreja onde você está. Amém? Amém, irmãos? Então, Jesus está chamando a gente para deixar o nosso orgulho de lado, porque aí ele fala que por que o divórcio acontece? Ele explica assim, isso não era assim no princípio, mas Moisés, isso foi permitido, na lei de Moisés por causa da dureza do vosso coração. O que é divórcio segundo a ótica de Jesus? Dureza do coração. Quando uma parte ou as duas partes se endurecem. Entende? Então o divórcio só acontece por causa do orgulho, da soberba e da arrogância do nosso coração. Porque se a gente é manso e humilde como Jesus, a gente é capaz de perdoar. E o que Deus uniu, jamais separe um homem. Amém? Dá um aplauso a Jesus aí por essa família. Então Jesus, ele está falando da criança, ele fala do perdão, ele fala da parábola do credor incompassível, ele fala da lei do divórcio. E aí, lá no versículo 13, ele fala, e trazendo algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, e não os impedis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo impondo as mãos, partiu dali. Parece que está tudo desconectado, mas está tudo ligado. Jesus mostra uma criança. Jesus fala sobre o irmão que peca, e fala sobre o perdão. Ele fala sobre o perdão e o credor incompassível. Ele fala sobre o divórcio e a dureza do coração. Depois ele termina mostrando uma criança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, quem não for como criança, não pode herdar o reino dos céus. E então, aqui você vai ver 3 características que eu quero deixar para você. Número 1, a criança tem uma fé inabalável. Número 2, a criança tem pureza e santidade no coração. Número 3, a criança tem um perdão infinito para dar. Um coração como Jesus ensinou, perguntou-lhe o seu discípulo, até quantas vezes, Senhor, temos que perdoar? E ele diz, 70 vezes 7 ao dia. Agora, 70 vezes 7 ao dia dá mais ou menos um cálculo de no dia 3 minutos, ok? São 490 vezes. Então 3 minutos, irmãos, de 3 em 3 minutos no máximo, você já vai ter que perdoar. Então sabe aquela pessoa que quando você ofende, ela fica 3 dias sem olhar na sua cara? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fica 6 meses sem falar. Gente dura, na queda, que ela te risca do livro da vida dela. Ou seja, você ofendeu ela, acabou a amizade. Quando eu conheci a minha esposa, irmãos, é a italiana brava. E aí quando eu conheci ela, irmão, e aí no começo do casamento, eu fazia alguma coisa com ela, ela fechava o tempo, irmão. E era 3 dias até eu conseguir acessar ali para falar alguma coisa. Porque era igual a tempestade, lembra da tempestade? Que o cabelo voava assim, aquela coisa. Ela ficava brava, irmão. E aí eu tentava e eu aprendi com o meu pastor falou assim, não deixa o sol se pôr sobre a ira. Então como é que era o nosso casamento no início? A gente ia para o quarto, e aí eu falava, amor, vamos conversar. Ela virava e não falava nada comigo. Aí ela apagava a luz, eu acendia. Ela apagava a luz, eu acendia. Ela apagava a luz, eu acendia. Eu falei, não, o sol não vai se pôr sobre ela aqui não. Nós vamos conversar. Mas, meu, quanta imaturidade, misericórdia. Mas era uma briga, irmão. Aquele negócio que a gente tem que se resolver.
Jesus amado. Sabe, isso só reflete a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. O cristão maduro, ele é parecido com uma criança. Repara que ele não é uma criança, ele é como uma criança. O cristão maduro perdoa rápido. Você mostra o quão maduro você é espiritualmente pela habilidade e velocidade que você tem em perdoar. Você mostra que você é um cristão maduro pela sua fé. Se você confia que o teu pai não vai te deixar na mão, se você crê, assim como uma criança acredita que a mãe vai ter o leite materno e tudo que ela precisa está na mãe. Por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta, porque se eu tenho a Ele, eu tenho pastos verdejantes. Se eu tenho a Ele, eu tenho águas tranquilas. Se eu tenho a Ele, eu tenho refrigério para minha alma. Se eu tenho a Ele, eu tenho provisão, eu tenho proteção, eu tenho direção. Por isso, eu queria caminhar para 1 Coríntios capítulo 3, e assim a gente está indo para esse desfecho, para entender o que o Espírito Santo está falando com a gente. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está escrevendo com maestria à igreja em Corinto. Versículo 1, ele fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Para Deus, uma pessoa carnal é uma pessoa infantil, e uma pessoa madura é uma pessoa espiritual. Ok? Isso vai ficar mais claro 10 capítulos depois, quando o mesmo autor, Paulo, está falando o texto que todo mundo conhece, virou até música aqui no Brasil, Renato Russo escreveu, né? Mas aí, 1 Coríntios 13, que é um texto muito falado sobre o amor, no versículo 9, ele fala: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? Essa é a minha pergunta para você. O que é perfeito? Perfeito é Cristo. Amém. O varão perfeito de Efésios capítulo 4, a medida do varão perfeito, até que todos cheguem à estatura da medida do varão perfeito, que é Cristo. Amém. E aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele explica o que é perfeito. Ele fala: mas quando vier o que é perfeito, quando eu era menino, verso 11, falava como menino, sentia como menino, julgava como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui eu tenho uma palavra do Espírito Santo para a igreja Love Church. Enquanto vocês eram meninos, vocês pensavam como meninos, vocês falavam como meninos, vocês julgavam como meninos, mas chegou a hora de deixar as coisas de menino. Eu sei que é uma notícia meio dolorosa para o Dia das Crianças, mas eu quero dizer que acabou o tempo da infantilidade, acabou o tempo da meninice, chegou o tempo dessa igreja amadurecer, chegou o tempo dessa igreja assumir responsabilidade, chegou o tempo dessa igreja perdoar com mais velocidade, chegou o tempo dessa igreja perdoar com mais profundidade, chegou o tempo dessa igreja ser pura, ser santa, chegou o tempo dessa igreja ter uma fé inabalável, porque tudo isso reflete a essência de uma criança, mas não é sobre ser criança, mas é sobre ser como criança, e ser como criança é ser como Jesus. Por isso o texto fala: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Peraí. 1 João capítulo 4 fala que Deus é amor, ok? Não é que Deus sente amor, Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu posso, gente, vocês me permitem, faz sentido eu trocar a palavra amor por Deus aqui? Deus não é amor? Ele não está falando que o amor é paciente?
Podemos trocar amor e colocar Deus é paciente? Faz sentido? Vamos fazer esse exercício? Tá? Então vamos lá. Deus é sofredor, Deus é benigno, Deus não é invejoso, Deus não trata as coisas com leviandade, Deus não se ensoberbece, Deus não se porta com indecência, Deus não busca os seus próprios interesses, Deus não se irrita, Deus não suspeita do mal, Deus não se alegra com a injustiça, Deus se alegra com a verdade, Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera. Está muito bom para Deus, né? Agora vamos colocar aqui, tá? Você vai repetir comigo. Tem como colocar ali? Versículo 4. Aonde está amor, e a gente substituiu por Deus, você pode colocar Cristo, não pode? Jesus não é a imagem visível do Deus invisível? Oi? Então aonde estava amor e foi colocado Deus, você pode colocar Cristo? Tá bom. Agora, se a igreja é o corpo de Cristo, você pode tirar a palavra amor e colocar você? Pode ou não? Pode? Você não representa Jesus? E Jesus não representa Deus? Então vamos falar assim, ó. Cadê o versículo 4? Me ajuda aí, vai. Versículo 4 de 1 de Coríntios, capítulo 3. Você tem aí, né? Então você fala assim, ó. Vamos lá. Coloca o seu nome, amém? Vamos falar aqui, ó. Vamos lá. Fala o seu nome aí. Fala aí, vai. 1, 2, 3, todo mundo junto. Fala o seu nome. Isso, muito bem, tá bom? Vai, tá, pro ensaio tá bom, vamos de novo, vai lá. 1, 2, 3 e... Lúcio. Tá bom? Beleza, então você vai falar, todas as vezes que aparecer amor, você coloca o teu nome, beleza? Combinado? Não ouvi, tá combinado ou não? Então tá, vamos lá. Então fala assim, Lúcio... Lúcio não fala Lúcio, fala você. Me ajuda aí, irmão. Misericórdia. Vocês estão tudo dormindo. Vai lá. 3, 2, 1, vai lá. Lúcio é sofredor, o Lúcio é benigno, o Lúcio não é invejoso, o Lúcio não trata com leviandade, o Lúcio não se ensoberbece, o Lúcio não se porta com indecência. Fala o teu nome aí, ô crente, sem vergonha. É só eu que estou aqui, né? Ah, vocês estão tudo me olhando. É, o pastor, né? O pastor não é, né? Eu quero saber o seguinte, eu quero que você fale assim, ó. Vamos lá comigo, ó. Ludmila tudo sofre, Ludmila tudo crê, Ludmila tudo espera, Ludmila tudo suporta, não é? Ó, Ludmila é paciente, olha que benção. Ó, vamos lá agora de novo. Ó, vamos lá. A Ana Aver, ela não se porta com indecência, ela não busca os seus próprios interesses, ela não se irrita, não suspeita do mal. Olha que pensa. Tá vendo, irmãos? Ó. Quem mais quer brincar aí? Mas vocês estão entendendo o espírito dessa mensagem? O ser maduro em Cristo é deixar as coisas de menino. E deixar as coisas de menino é deixar a inveja, é deixar a falta de perdão, porque isso é coisa de menino. Porque quando a gente cresce espiritualmente, a gente é paciente, a gente é benigno, a gente não se alegra com a injustiça. Sabe aquele negócio que o cara tropeça né? Não, a gente não se alegra da dor do outro, a gente se alegra com a verdade, a gente se alegra com a justiça. Amém? Amém. Glória a Deus pelo seu amém. E aí vai um capítulo para frente, versículo 20, 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 20, fala: irmãos, não sejam meninos do entendimento, mas sejam meninos da malícia. A Bíblia está ensinando a gente que na malícia tu tem que ser menino, mas no entendimento você tem que ser adulto. E aqui está duas palavras, menino e teléus, que é homem maduro, completo. O que Deus espera que você seja um cristão maduro, completo, e deixe as coisas de menino. Que você seja menino na malícia, mas adulto no entendimento. É como Jesus ensinou: simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ok? Então, quanto ao entendimento,
você precisa ser maduro, mas na malícia, na maldade, você precisa ser inocente, você precisa ser puro. E aqui eu quero encerrar com o versículo 15 de Efésios capítulo 4, aonde diz, no versículo 14, vamos lá, versículo 14, eu falei 14, não, é 11, vamos lá, agora foi, versículo 11, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, fale comigo aí, até que todos, o desejo de Deus é que todos nós venhamos a amadurecer. Então ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe qual é a marca do menino? Pode ser menina também, tá? A marca do infantil é a inconstância. Eu vou dizer o quão imaduro você é pela constância ou inconstância que você tem, tanto na sua vida quanto nas coisas de Deus. Então ele fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, engano fraudulosamente, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo está bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Ou seja, o corpo de Cristo é feito de juntas, ligamentos, redes entrelaçadas, relacionamentos. Por isso o perdão é fundamental no nosso meio. Porque se a rede estiver quebrada, os peixes vão escapar por entre os nossos buracos de relacionamentos. Por isso, nós precisamos ajustar bem os nós, as juntas, os ligamentos, para que a gente seja um corpo saudável, uma igreja saudável, uma igreja não menina, uma igreja madura, uma igreja que reflete a imagem de Jesus, não uma igreja levada por qualquer moda, ou mensagem de internet, ou doutrina, ou vento de doutrina que sopra pela nação ou pelas nações. Nós precisamos ser constantes na nossa fé, nós precisamos de uma fé resiliente, nós precisamos de pureza e santidade no nosso meio, e nós precisamos ter um coração de criança, a ponto de perdoar. Vamos deixar de ser crianças infantis, para nos tornarmos como crianças, maduros, à imagem de Jesus. De um Jesus que é cheio de fé, de um Jesus que é cheio de pureza, de um Jesus que é cheio de compaixão para perdoar. Se coloca de pé, por favor. E aqui, hoje você vai sair com grandeza e nobreza espiritual, porque aqueles que perdoam são maiores. Aqueles que têm fé são maiores. Aqueles que de alguma forma caminham em pureza são maiores. Aqueles que são como criança refletem a grandiosidade do reino dos céus na terra. Que você tenha um coração de criança, que você se quebrante, não tenha um coração duro, porque muitos casamentos estão sendo destruídos pela dureza do coração. A palavra apostasia é a palavra que define a palavra divórcio no grego. Muitos estão divorciando da sua fé com Jesus, porque são duros, porque não querem perdoar, não querem receber o perdão. Mas essa noite é uma noite de reconciliação. Essa noite é uma noite onde Deus está trazendo o teu coração para mais perto dele. Ele quer o teu posicionamento. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus tem grandes sonhos para você. Deus tem grandes projetos para você. Sabe, Ele não acabou contigo. Tem muito ainda que Ele quer edificar através da tua vida. Mas você precisa virar a página. Você precisa deixar tudo para trás. O que ficou no passado, ficou no passado. Está cravado na cruz, está perdoado, lançado no mar do esquecimento. Amém? Agora Deus tem uma folha em branco para construir uma nova história com você.
E é isso que Ele quer fazer contigo. Amém? Feche os seus olhos agora.